Amém. Estamos nesses dias pregando muito sobre servindo ao Senhor. No serviço eu estou pensando principalmente em ganhar almas, falar de Cristo, instruir as pessoas como é que eles possam ter certeza que vai para o céu e não para o inferno. E vamos continuar nesse tema. Até hoje à noite eu queria só sair um pouco para explicar o que é servir a Deus. Como é que nós podemos servir o Senhor? Porque servir não é só sentar na igreja, não é só talvez orar em casa, não é só fazer uma coisa ou outra, mas é uma vida. Eu estava conversando com a dona Suzana hoje à noite um pouco. Eu dei uma frase que é interessante, porque a igreja, o serviço do Senhor, não é uma atividade, é uma coisa da vida. A razão que nós estamos aqui não é para trabalhar, para ganhar pão, para ganhar dinheiro, para comprar pão, para comer e tudo, não. A razão que estamos nesta terra é para servir o Senhor. Ela consome, ela faz parte da vida da gente. Servir a Deus é dedicar a sua vida a Ele, procurando o agradar e obedecendo os seus mandamentos. Quem ama a Deus de verdade e serve a Deus, todo crente verdadeiro deve servir o Senhor. Você deve ser um servo de Deus. Era bom se todo mundo fosse chamado para ser pastor, missionário, tudo bem. Mas de qualquer jeito, ser pastor não, você deve servir o Senhor. Ele é seu mestre, Ele é seu dono. Abre nas suas Bíblias, em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O motivo de viver é servir o Senhor. Quando aceitamos Cristo como Salvador, nós estamos mudando de donos. Antes o dono é o diabo. Depois o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. E Ele tem que ser servido. Ele é o nosso dono. Lucas 16, 13 fala assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um desprezar outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou seja, o dinheiro. Nosso foco deve ser constantemente, sempre, servir o Senhor. Para o pastor Bill ensinou isso? Não. O Senhor Jesus Cristo ensinou. O nosso objetivo é servir o Senhor. Como é que pode servir o Senhor capinando o milho, não é, irmão José? Pode, uai. Pode servir o Senhor soldando, irmão Cláudio Van. Cada um de nós temos o serviço que fazemos para realmente ganhar nosso pão. Mas o objetivo é ganhar o pão, comer o pão para servir o Senhor. É nossa obrigação. É uma obrigação tão gostosa. Não é ruim de servir Deus. Ele é bom, né? Parece que eu já ouvi dizer assim,
Quando a gente dá para Deus, seja dinheiro, seja o nosso serviço, parece que nós estamos dando para Deus com um colher de chá, e Deus está retornando para nós com pá mecânica. É enorme a bênção de Deus. Passa perto, passa. Passa dificuldade, passa. Mas como nós aprendemos na escola dominical, Deus está lá. Ele está acompanhando a gente. Ele está lá para ser nosso reforço. Gálatas 5:13 fala: porque vós, irmãos, vós chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Você deve servir o Senhor. Por quê? Porque você ama o Senhor. Servir a Deus significa se colocar debaixo da autoridade de Deus, para fazer sua vontade e obedecer a sua liderança. Quem serve a Deus aceita que Deus é rei, sábio e bondoso, que Ele tem o melhor para os seus fiéis. Essa é a realidade que nós temos. Romanos 8:28 fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito é o quê? Para servi-lo. Para servi-lo. Quem ama a Deus, serve a Deus. O amor gera vontade de agradar a Deus. Servir é a melhor forma de expressar esse amor por Deus. Pensa bem. A atitude que nós devemos ter é servir o Senhor com prazer, não é? Tudo bem, então como é que pode? Eu vou servir com prazer, eu vou servir... Não, vamos criar aquela intimidade com Deus, aquela aproximação com Deus, e vamos servir a Deus porque amamos Ele. Nós fazemos as coisas por amor. Eu amo a minha família. Eu faço o que eu devo fazer e mais além, porque esse amor. Eu sirvo ao Senhor, devemos servir ao Senhor porque amamos o Senhor. Não porque Ele obriga a gente e fica com a chicote lá, forçando a gente a fazer o que a gente não quer fazer. Eu já tinha pessoas falar comigo: eu admiro uma pessoa que vai sacrificar para ir ao campo missionário servir o Senhor. Eu falei: não, está doido? Não é sacrifício servir a Deus, é o maior prazer da sua vida. Deuteronômio 10:12 fala: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e servas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Eu lembro uma vez, minha mãe me chamava de fanático. Eu fiquei ofendido. Depois eu descobri o que é fanático. É uma pessoa que é totalmente entregue à causa. Eu passei de tristeza e comecei de louvar o Senhor, porque eu quero ser fanático assim. Eu quero ser totalmente dedicado. E esse que Deuteronômio está ensinando. Lucas 10, versos 26 e 27 fala: e ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Serves a Deus. Nós precisamos hoje em dia servos de Deus. Eu não sei qual é a razão, talvez por causa da televisão, talvez por causa de outras coisas e tudo, mas nós nos tornamos, vamos dizer, viciados
em querer sentar e receber. Nós sentamos no televisor, sentado e tal. Eu já vi pessoas que assistindo, eu lembro o seu Marcelo, lá em Uberlândia, não, em Ituiutaba, que ele estava assistindo o televisor, o jogo de futebol, e alguma coisa aconteceu errado, e ele gritou com o televisor, como o oficial estava escutando ele. Então, não, nós tornamos assim, só vendo as coisas, e não participando em servir nas coisas. Como devemos servir o Senhor? Precisa um chamado especial. Eu lembro o dia 13 de abril de 1976, que Deus colocou no meu coração um grande desejo de servir a Ele onde Ele quiser. Nunca imaginei que seria o Brasil. Até eu não queria que seja o Brasil, que não fala inglês aqui, já notou? Então, eu tinha de aprender outro idioma. Tem um antigo piada que fala, sabe, que chama uma pessoa que sabe 3 línguas? Poliglota, não é? E 2 línguas. Bilíngue e uma língua só. Americano. Os americanos agora, hoje em dia, talvez estão aprendendo mais espanhol, porque tem tantos imigrantes. Mas antigamente foi uma coisa de nacionalidade. Não, eles têm de aprender nossa língua, porque eu vou aprender a língua deles e tudo. Então, tem poucos americanos que sabem mais do que um idioma. Mas tem que ter um chamado. Todo crente é chamado a servir a Deus. Isso é parte da vida do salvo. Em Romanos 12:11 fala: não sejais vagarosos no cuidado, seja fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servir a Deus não é apenas ter um título ou um ministério na igreja. Eu lembro uma vez, outra igreja, que nós consagramos 2 homens para pastorado. Eu esqueci, até hoje eu esqueci, eu chamei pastor Robson de irmão. Irmão Robson, pode orar? E o pastor, que foi recentemente consagrado e tudo, ele chegou em mim e falou: pastor Pio, o que eu fiz? Já dá, quando o obreiro chega em você e fala com esse pastor Pio, vocês sabem que já vai apanhar. Ele falou, eu falei: que foi? Ele falou: o senhor me chamou de irmão. Eu falei: o que tem? O irmão é meu irmão? Sim, mas eu fui consagrado ontem como pastor. 2 fizeram isso comigo. Eu falei: meu irmão pastor, eu vou te dizer uma coisa: a coisa mais preciosa para mim não é ser pastor, mas ser seu irmão em Cristo. Mas daí para frente eu sempre falava: o pastor, irmão fulano tal, pode orar e tal. E eu dou louvores a Deus que pastor Robson não tem essa regalia, essa coisa não. Mas combinamos bem. Mas servir a Deus não é apenas ter um título, é ter uma função diante do Senhor. Todos os que têm Cristo como Salvador devem servir a Deus. Mas como? Orar, louvar e ler a Bíblia? Sim. Para servir ao Senhor, você precisa conhecer Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é possível servir o Senhor de verdade sem ter a certeza absoluta da sua salvação. Mateus 7, versos 21 a 23 fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi, o Senhor Jesus Cristo lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais são pessoas incrédulas, tentando servir o Senhor. Eu conheço pessoas que são muito amigos da gente, que não tem Cristo como Salvador, e nas suas religiões está tentando servir o Senhor, mas é inútil, sem ter o conhecimento e ser conhecido pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia revela quem Deus é e como você deve servi-lo. A Bíblia diz que Deus nos criou para seu louvor. Por isso, quando você louva a Deus, você o serve. Já pensou? Cantando, louvando Deus, dando testemunho ao Senhor, da sua grandeza, daquilo que Ele faz, de que Ele é. É um louvor, é um serviço ao Senhor. Salmo 113, verso 1 fala: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Salmo 135, verso 1: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Mas como é que você pode louvar ao Senhor, a louvar a Deus? Podemos louvar Deus de muitas formas, através de palavras e ações. Cantar não é a única forma de louvar a Deus. Praticamente tudo o que fazemos pode tornar um ato de louvor a Deus, quando Ele é o motivo que a gente tem para servi-lo. Podemos louvar o Senhor com pensamentos ou com palavras também, falando, cantando, escrevendo sobre tudo que Deus é e todas as coisas. Eu gostei desses dias, eu estava lendo os Salmos, e cada vez que eu encontrei a frase Deus é, eu destaquei. Eu estava notando tantas coisas que a Bíblia fala que Deus é. Nós temos de louvar o Senhor por aquilo que Ele é. Com nossos pensamentos, pensando e refletindo nas maravilhas de Deus, procurando mais motivos para agradecer a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso serviço. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que louvar Deus com nossos sentimentos. O louvor não é um ato apenas racional. O verdadeiro louvor vem do coração e afeta nossos sentimentos. O Salmo 86, vamos lá, verso 12. Eu estava admirando hoje à noite, escutando durante a ceia o irmão Lucas tocando o violão. Eu já falei com pessoas, vendo elas tocar o violão, eu falava com eles: o que o violão fez de errado? Eu, como assim? Uai, está batendo, está apanhando. Mas eu estava admirando o irmão Lucas tocando, toca com carinho e tudo, e a melodia sai tão... Eu gostaria de tocar assim, Lucas, mas eu não dou conta, tá? Mas com sentimentos, verso 12 de 86, que fala: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Está envolvido no louvor os seus sentimentos e com ações no cotidiano, vivendo de forma agradável a Deus, fazendo um bom trabalho. Sabe, eu creio pessoalmente que se você for um vendedor, você deve ser o melhor vendedor que tem, porque você tem Cristo. Se você trabalha numa fábrica, você deve ser o melhor funcionário
da fábrica, do comércio, qualquer coisa que você faz, deve ser o melhor que você tem em Cristo. É um tipo de louvor. Mateus 5,16 fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro 3,16 fala: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemem do vosso bom porte em Cristo, um servo do Senhor. Você deve ser o melhor, não mais elogiado, não, mas o serviço que você presta em qualquer coisa deve ser o melhor da sua capacidade. A Bíblia diz que devemos louvar Deus em todo o tempo. O Salmo 48 já está em Salmo, então 44, verso 8. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Será que o salmista passou tempos difíceis? Os salmos de Davi, vocês sabem, sem dúvida, que ele passou tempos quando o próprio filho queria matá-lo, quando Saul, o rei, queria matá-lo, ele viu a traição e tudo. Será que ele passou tempos difíceis? E o Salmo fala: em todo tempo louvarei o Senhor. Na igreja louvamos a Deus junto com outras pessoas, e durante o resto da semana podemos louvar a Deus individualmente. O louvor une os crentes e desenvolve o relacionamento pessoal com Deus. Eu fui no fundo antes do culto, todo mundo estava cantando. Eu quero animar, não todo mundo sai de uma vez, porque se todo mundo fica lá no fundo para escutar os hinos, ninguém vai estar aqui para cantar, não é? Mas dava para ouvir. Eu pensei, puxa, nossos vizinhos estão ouvindo o nosso louvor para o Senhor. A Bíblia convida todo mundo para louvar o Senhor. De novo, Salmo 150. Salmo 150, verso 6. O último versículo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvar ao Senhor. Mesmo nos tempos difíceis, devemos louvar o Senhor. Dizem que as pessoas que ficam assim, às vezes deprimidas e tudo, a melhor coisa que elas podem fazer é louvar o Senhor e achar alguém para servir. Porque quando estamos louvando o Senhor e servindo os outros, nós esquecemos de nós mesmos. É uma ajuda. Servir o Senhor é um convite que o Senhor fez para nós. Se você ama a Deus, você pode louvá-lo de forma sincera. Toda a criação louva a Deus, porque dá testemunho de seu poder. Orar também é muito importante, porque lhe ajuda a ficar pronto para servir a Deus. Quando você ora, você se coloca debaixo da autoridade de Deus e procure a sua vontade. Voltando para Mateus 6. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Versos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que está no céu, santifica seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você ora, você se coloca debaixo da autoridade de Deus e procura a sua vontade. Mateus 6, versos 9 e 10. Isso muda a sua atitude e ajuda a vencer a rebelião contra Deus. E todos nós temos problema com rebelião. Quantas pessoas gostam de ser mandado? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Quando guarda, você já passa, tem esses fiscais e tudo, você está esperando, não me para, não me para. Outro dia estamos voltando de Brasília e o guarda estava no meio, eu pensei que ia mandar a gente parar, e ele não, ele mandou o carro atrás de mim parar. Eu vou, casquei fora e tal. Ninguém gosta de ser mandado. Então, rebelião é normal para nós, mas louvando Deus muda a nossa atitude e ajuda a vencer a rebelião até contra Deus. Servir Deus é obedecer aos seus mandamentos, rejeitando o pecado e fazendo o bem, mudando seus pensamentos, suas atitudes, as suas ações para ser mais como Jesus. Não basta ler a Bíblia para servir a Deus, você precisa praticar o que ela ensina. Notem em Tiago 1, 22. Tiago 1, 22 diz assim a palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Servir a Deus é obedecer Deus, praticando o que Ele ensina. Os mandamentos de Deus são sábios e foram criados para seu bem. Tem certos mandamentos no Velho Testamento que não é para hoje, mas mandamentos como o Senhor falou com o povo de Israel para não comer carne de porco. As pessoas comem carne de porco. Eu gosto, é bom demais. Tudo bem. Cientistas já notou que carne de porco não é tão bom para a nossa saúde. Já escreveram isso e tudo, mas ainda é gostoso. E a minha atitude tem que morrer de alguma coisa, então vamos comer carne de porco. Mas essa lei não pertence a nós, foi dada especificamente para Israel. Mas tem outras coisas que, pensando bem no mandamento, tem a base que é bom em tudo, se obedecer. A Bíblia ensina que para vencer o pecado você precisa se arrepender, colocar a si mesmo embaixo do mandamento de Deus. Você deve pedir perdão e ajuda de Deus. A grande dificuldade em vencer o pecado é a falta de força e motivação. Você precisa de ajuda. Na fraqueza, Deus dê a força que você precisa para vencer. Nada é impossível para Deus. A Bíblia ensina, Ele vai lhe ajudar. Deus quer que nós o servimos. Ele quer que você serve. Servir em quê? Só lendo a Bíblia? Não. Limpando a igreja? Pode ser uma parte. Testemunhando de Cristo? Sim. Nós já lemos hoje à noite. Mas até trabalhando no seu serviço, você pode servir o Senhor, fazendo o melhor possível. Ser uma pessoa que o povo vai reconhecer o fato. Eu já vi no militar, eu já vi no serviço. Pessoas marcam você. Falam, não, mas aquela pessoa é diferente. E eles perguntam, por que você faz assim, assim, assim? Eu tenho Cristo como meu Salvador. Eu quero ser o melhor possível para a glória de Deus.
Mas lembramos, tudo começa conhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem outro jeito. Para ter Cristo como seu Salvador, você tem que reconhecer que Deus é santo e que você é pecador. Você tem que chegar ao fato que ninguém pode se salvar a si mesmo. Deus colocou a maneira em que possamos ser salvos. Entender que somos separados de Deus por causa do nosso pecado. Entender que nenhuma religião salva a gente. E tem que entender que nós somos pecadores separados de Deus e tem que rejeitar o pecado e colocar nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Você já fez isso? Tenha certeza que se morrer hoje vai para o céu? Amém? Então vamos servir o Senhor em tudo. Romanos. 1 Coríntios 10, 31 fala o quê? Que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para servi-lo de todo o seu coração. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos por tudo que Tu és. Nós te louvamos pela palavra de Deus. Pedimos, o Pai, que o Senhor possa fazer cada um de nós, eu também, o Pai, bons servos do Senhor. Abençoe aquela pessoa que está querendo servir, mas achando que é difícil. Encoraje, ajuda, que ela possa realmente servir o Senhor. Ajuda aquela pessoa que tem dúvidas sobre a sua salvação, que possa realmente ter a certeza, baseada na palavra de Deus, colocando a sua confiança no Senhor. Enfim, Pai, ajuda todos nós realmente a honrar o Senhor, servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? É isso aí, então até quinta-feira, aqui às 19h30.